Olá, 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 bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Você aí, eu aqui, você e eu e você, você e eu e você, como Tim Maia, e eu, lógico, quilos e quilos a menos que ele. Eu sou o professor Dandan e nós vamos trabalhar as competências da área de linguagens, códigos e suas tecnologias, e será um grande prazer inenarrável. Eu aqui, vocês aí, nós dois, sempre juntos. Estamos aqui mais uma vez em mais uma aula e agora entrando numa nova competência. Lembre-se, gente, amiguinhos, colegas, você aí, eu aqui, olha só. Nós vimos na competência 4 o quê? Nós vimos que ali a gente tinha as artes, a nossa relação com as artes, toda a questão social, com ela, com a sua produção, com o momento, tudo isso. E agora a gente vai olhar isso, mas por uma outra expressão artística. Ali a gente viu a arte de um modo mais amplo, de um modo mais genérico, mais completo. Aqui agora a gente fecha, a gente foca onde? Na armada fantástica literatura. Então a gente tem na competência 5 a nossa literatura e é sobre isso que a gente vai falar. O momento de construção, a importância daquele momento, a importância da construção literária que a gente vai ter aí naquele momento, na nossa obra, a construção para um autor, a construção para um movimento, a construção daquele movimento social, daquele momento social, daquele contexto histórico, político, econômico. É isso que a literatura vai acabar se envolvendo. E é isso que nós vamos falar aqui neste nosso momento, nessas nossas aulas seguintes. Então a gente vai abrir agora, neste momento, a relação que o Enem te pede, né, com a literatura, quais as relações que eles querem, né, que você faça, que você entenda, que você perceba, o que você tem de mostrar para eles, o que você tem de saber ali que vai te ajudar na prova. Essa é a relação. Não é como uma bula, a gente não precisa montar, tá certo? Uma estruturazinha de todos os momentos, de todos os movimentos, mas a gente vai fazer isso para que você tenha uma ideia básica. Eu não preciso saber tudo de todos os movimentos, de todos os momentos, certo? Mas alguma coisa a gente tem de saber. E dentro dessas nossas aulas, nesta nossa competência 5, da nossa área de linguagens, códigos e suas tecnologias, vamos falar sobre isso. Certo? Mas é a ideia central, trabalhar com essas ideias, relacionar essas ideias, quais as importâncias, as principais obras, as principais características. A gente vai olhar ao longo das aulas dessa nossa competência 5 justamente isso. Tudo bem, gente? Tudo bem? Mas olha só, é algo mais amplo, né? O Enem é uma prova fantástica, essa relação que a gente tem com as linguagens também. Por quê? Olha só, ele nos dá um nome gigantesco: analisar, interpretar e aplicar recursos expressivos das linguagens, relacionando textos com seus contextos mediante a natureza, função, organização, estrutura das manifestações, de acordo com as condições de produção e recepção, como aquilo foi produzido e como aquilo foi recepcionado naquele momento histórico, naquela condição econômica e social ali. Então é isso que a gente vai analisar, dar uma olhada, e nós temos também o que é de extrema importância, certo? O quê? As nossas habilidades. Porque vocês viram, né? Ou seja, uma prova de competências e habilidades. E aí todo esse conhecimento que a gente vai colocar nessas aulas aqui, eles vão funcionar como uma estrutura, como uma ferramenta para você resolver as situações problema, ou seja, as questões, e aí você enquadra, encaixa as questões onde? Dentro dessas nossas habilidades. E é isso que nós vamos ver aqui nessas aulas. Olha só, então a gente tem uma relação inicial e primeira que a gente precisa entender na literatura para que serve isso? Como é que funciona isso? O que é literatura de fato? É uma questão extremamente complicada, mas por que um livro fica para sempre? Por que um livro vai ficando para posteridade e por que outro não? Por que uma obra se torna clássica e por que outra não? Na verdade, a gente questiona isso e a gente não tem, né, respostas, a gente não consegue mensurar, né, a importância de cada um no momento. Até porque algumas dessas obras que hoje a gente as trata de maneira grandiosa, na verdade,
ela foi tida na época como uma obra comum, uma obra extremamente criticada, uma obra que não tinha valor nenhum, uma obra que foi encontrada depois, ou que para a época havia até obras de maior importância do que aquela ali. Tudo bem, mas ela acabou ficando, na verdade, a obra literária que fica, muitas vezes, ela trata do universal, ela trata do simples, do comum, que também é extremamente complexo. E o que é isso? Simples, comum e complexo? É a vida, são as relações humanas, são as aspirações humanas, certo? São os amores, as dores, os dissabores, todas as relações que a gente vai fazendo ao longo da vida, a literatura vai retratando. Porque se a gente olhar, assim, o que é literatura, o que é isso, como é que a gente trabalha com isso, o que ele está querendo me dizer com todas essas palavras, com todas essas condições aqui, ele está, na verdade, nos dando a seguinte relação. Para que serve isso? Como é que isso funciona? Por que a gente tem arte? Na verdade, a gente olha e a gente fala, por que a arte? Por que a gente tem arte? Porque a vida não basta, porque a vida ela é muito pequena, ela é muito curta, precisamos. Ao longo da história, o homem vai criando as artes, para quê? Ele cria as artes porque a vida pragmática, a vida real, ela é limitada. Então, a gente precisa de deuses, de crenças, a gente precisa de amores, a gente precisa de imaginações, de sonhos, devaneios, loucura. A gente precisa expressar todos esses anseios de alguma maneira. E aí as artes expressam isso. E a literatura é uma dessas expressões absurdamente fantásticas que vai expressar justamente isso. As nossas dores, os nossos amores, os nossos anseios, a revolução, a transformação, a manifestação do meu desejo, a manifestação da minha dor, né? A busca pelo sentido da vida, a morte ou a vida, a vitória ou a derrota, o dissabor e o sabor do quê? De um amor correspondido ou não correspondido, das aspirações dos jovens, de toda a dor e o olhar para trás do velho, o olhar positivo e o olhar negativo. E tudo isso vai dependendo dos vários momentos literários que a gente acaba tendo aí. Literatura é arte. E por que a gente tem isso? Porque só a vida não basta, é preciso algo mais. E esse algo mais é a arte, porque é onde a gente expressa de modo mais próximo, certo? Os nossos anseios, nossos sentimentos, as amizades, os amores e as dores. Aposto que você aí já se relacionou com um livro. Imagine aquele livro que é a sua vida, aquela música, aquela peça, aquele filme que você assiste ao filme e chora, lê aquele livro e você fala, caramba, ele está falando de mim. É a minha vida, é a minha relação. A gente vê isso em personagens, hoje, de novela, de televisão, de filme, uma peça de teatro, ou um livro que em determinado momento da vida, a gente se relaciona com ele de modo diferente, certo? Tem livro que você vai ler aí com 17, 16, 18 anos, e ele não faz tanta importância, e aí depois com 30 você o lê, você vai lê-lo, né? Olha só, fantástico. E ele vai fazer uma grande mudança na sua vida. Tem livro que se você lesse aos 30 ou 40, ele não seria nada. Mas quando você o lê aos 16, aos 18, aquilo move a sua vida e ele é quase uma Bíblia. É essa relação que a gente tem. A literatura é fantástica, ela toca as pessoas de maneiras diferentes, de modos diferentes e em tempos diferentes. Por isso, que a gente tem aquela coisa, um livro, ele é vários, eles são coisas múltiplas, e ele vai ser o quê? Ele vai ser, e vai se relacionar contigo dependendo do seu momento, dependendo da sua história, dependendo da sua condição. Por isso que ele nos toca de maneiras diferentes. É como a música, você tinha aquela música da moda antigamente, há 10 anos, aquilo não te tocou e hoje você fala, nossa, ou te tocou e depois não mais, porque são os nossos momentos. E a literatura, ela trata justamente disso. É essa relação, é preciso ler a transformação social, humana da sua vida, você dá um passo a mais cada vez que você lê um livro. Isso é algo absurdamente fantástico. Leiam, gente, leiam, qualquer coisa. Não existe livro ruim, não existe livro bom, existe o livro que você gosta, existe a leitura. E aí a gente tem os gostos. São os livros universais, são os livros considerados bons pelos críticos literários. É lógico, temos gostos, temos valores literários nas obras aí. Mas leiam, tanto faz. Não se importem com críticas, não se relacionem aí com outras coisas. Você gosta de um estilo, leia, disseque aquele. E aí depois você vai variando e mudando para outros aí. Essa é a relação que a gente tem com isso, com essa nossa literatura. Diante disso, diante dessa condição,
Aqui, no Enem, a gente precisa ler, porque é uma prova de relacionar conhecimentos, de fazer intertextualidades, de relacionar uma obra com a outra, de buscar semelhanças ou diferenças entre as obras, de fazer aquilo que a gente chama de intertextualidade. Isso o Enem faz a toda hora e a todo momento. Tudo bem, gente? Tudo bem? E é isso justamente, olha só, que vocês vão ver, certo? Neste nosso livro, ou seja, as questões que estão aqui, que vamos trabalhar depois, a gente vê essa relação, né? Na verdade, isso que está escrito está aqui, né? O nome da competência e as suas habilidades, e a gente tem uma relação com isso, que é qual? A relação lá das obras, a relação de trechos, de poemas, que eles vão analisando aqui, vão olhar nas questões das provas passadas, todas aqui nos nossos livros todos. Eu acho que vocês têm, se não tiverem, certo? Adquiram. E o que acontece? O que nós teremos aqui? Olha só. Então a gente tem essa relação. Diante disso, o que a gente precisa? Olha só, habilidade 15, texto e contexto, ou seja, a produção textual e o contexto, o momento histórico, o momento econômico, o momento político, o momento social. Uma obra, ela não está estanque. Então o Enem quer que você tenha a seguinte relação. Olha só, uma obra, ela está dentro de um contexto e dentro de um momento histórico. Certo? Então o artista, ele não produz algo solto, algo que está longe. Ele vai produzir aquilo que ele vivencia, aquilo que ele relaciona com a sua vida, com a própria vida, com as condições que ele vê, com as relações que ele vai ver em tudo isso. E olha só o que nós teremos, né? O texto e o seu contexto. Então a gente vê, num momento de guerra, os artistas vão expressar o quê? A guerra. Eles vão expressar aquela movimentação, a dor, o horror, o ódio. Eles vão expressar a violência, eles vão expressar a morte, a vitória, a grandeza, ou a derrota, ou o lado positivo, ou o lado negativo de tudo aquilo. Então o artista, ele está dentro do momento, ele está dentro de um contexto. Então a arte expressa isso. E por que, aqui a gente entende, por que essa movimentação toda, ela vai mudando, certo? Por que as construções mudam, as estéticas mudam? Porque o tempo muda, porque o homem é diferente. Então olha só, o que a gente tem aqui? Em época de guerra, o homem vai retratar a guerra. A gente pode pegar Mayakovsky, o poeta comunista, o poeta da Revolução Russa. Ele vai expressar o quê? Aquela nova saída, certo? A reconstrução, a ideia do comunismo, né? Uma nova arte, um novo momento, um novo mundo. E essa arte expressa justamente isso. Tudo bem? Então nós temos isso lá atrás. Nós vamos ter, olha só, na nossa produção nacional também, lá no século XVIII, o que a gente tem? A gente tem o nosso arcadismo. E o arcadismo é o período que está no século das revoluções. E o que nós vamos expressar nesse século das revoluções? Nós vamos expressar a nossa revolução, a nossa insurgência contra os portugueses, ou seja, a nossa tentativa de independência do Brasil, da Inconfidência Mineira, e os nossos poetas eram inconfidentes. É isso que nós vamos expressar, é justamente essa relação. Temos lá Cartas Chilenas, que é uma obra, certo, do Tomás Antônio Gonzaga, que expressa o quê? Que expressa aquele momento, que expressa a guerra, que expressa toda a movimentação que eles tinham de crítica, né? Ou seja, são textos críticos, satíricos, ali, panfletários, colados, né, à sombra da madrugada, mas que expressavam aquele momento lá. Então era o momento do homem, era o que ele ansiava, era o que ele queria. Essa é a grande questão que a gente acaba tendo aí. Então a gente tem, né, ou seja, a arte se relacionando com os momentos. Então é o texto e o seu contexto. Isso não é produzido de modo solto. Às vezes, algum artista, ele vem à frente do seu tempo, ele está adiante, né? Então ele antecipa algo. No arcadismo nós tivemos Bocage com poemas pré-românticos, né? Então ele já tem essa busca, essa relação com o sentimentalismo num momento e numa época em que a gente vivenciava a razão e ele coloca o sentimento. Temos isso, é algo normal. Augusto dos Anjos, o nosso pré-modernista, que não tem nada de pré-modernista, certo? Que falava da morte, da podridão, né? Do vômito, do escarro. Então ele vai contra aquela ideia nacionalista que a gente tem no pré-modernismo, de buscar a nossa nacionalidade, que é uma base ali para as nossas ideias modernistas. Tudo bem, gente? Então tem isso, mas em geral a arte, ela expressa o seu contexto, ela expressa o seu momento.
Se a gente pegar o romantismo, ele é o quê? O romantismo é a expressão dos ideais burgueses, então ele vai expressar e ele vai dar vida nas palavras, nos textos, nos poemas, àquela vida burguesa, né? Aquela idealização da mulher, ao individualismo, né? Ao egocentrismo, à espontaneidade, a um tom confessional, porque eu, burguês, agora, eu sou extremamente egocêntrico, partitivo, fracionário, certo? Ou seja, eu tenho só uma fração e para mim isso é o todo, logo essa arte vai expressar isso. Os ideais burgueses, a vida burguesa, a parte como o todo. Eu sou o quê? Eu sou o todo. E os outros? Os outros não me importam. Então a literatura vai expressar aquilo que eu vivencio. Essa é a relação que a gente tem. Só que aqueles ideais burgueses morreram depois, no final do século XIX. E quando eles morrem ali na segunda metade, a gente tem um chamado novo século das luzes. Então olha só o que essa arte vai ter aqui de 1850 a 1900. O que essa arte expressa? O que ela dá para nós? Ela dá para nós, certo, a arte realista, uma arte que vai contra tudo aquilo que a gente vivenciava até então, tudo aquilo que a gente tinha, que era a idealização do amor, da mulher, né? Aquela coisa toda. E agora? Agora eu vejo o mundo de modo negativo, eu vejo o mundo de modo real, de modo verdadeiro, logo negativo. Então, o que essa arte expressa? Justamente isso. É o nosso realismo. Começa com Madame Bovary, certo? Que tem Machado de Assis, que tem essa de Queiroz, né? Que tem Dostoiévski. É um realismo que tem nomes fantásticos. É uma crítica ao modo burguês de viver. É uma denúncia dizendo que aquele capitalismo, aquela vida capitalista, aquela vida burguesa está morta, acabou, não há saída, não há o que fazer, está tudo acabado. Olha a grande crítica que a gente tem no Memórias Póstumas, a busca do status burguês. E em função dessa busca do status burguês, esse homem burguês tem a decadência da vida pessoal, a destruição da vida pessoal, ele abandona tudo isso, ele tem uma visão negativa da vida, pessimista, nihilista, inclusive, o nosso Machado de Assis. É uma relação em que a gente vai ter aqui aquela visão em que eu consigo encontrar o pior naquilo que seria o melhor, que é o casamento, que é o amor, a construção de uma vida a dois, ter um filho, mas aí a minha relação individual estoura, acaba com tudo, desestrutura a minha vida, e aí em função do ciúme, por exemplo, como em Dom Casmurro, eu destruo o meu grande amor, eu destruo a minha grande vida que estava ali, e eu jogo tudo isso fora. Esse é o momento, né? Ou seja, é uma crítica ao modo burguês de viver. Ou seja, esse era o momento apresentado, certo? Na vida, historicamente, socialmente, naquele momento, economicamente, o homem descobrindo ciências, o novo século das luzes. Logo, essa arte também, ela vem denunciar o homem, ela vem olhar o mundo, certo? De uma forma extremamente direta, clara e objetiva. Certo? E olha só, eu chego à condição de dizer o quê? Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico como saudosas lembranças essas memórias póstumas. Olha o tom irônico na decadência da vida, ou seja, naquele momento o homem se sentia extremamente perdido. Logo, o que acontece? A arte expressa isso, está tudo acabado. E aí a nossa literatura vai expressar isso, né? Aquela hipocrisia, aquela falsidade, aí a ironia, o pessimismo envoltos em tudo isso. Então a arte expressa essas relações que a gente acaba tendo aqui. É a ideia do contexto. Olha só, quando a gente fala do contexto, quando a gente amarra isso, como é que a gente, né, se relaciona aí dessa forma e dessa maneira? Olha os nossos artistas e escritores e poetas nordestinos, do Norte e Nordeste, o que eles vão expressar? Eles expressam o seu contexto, a sua vida, certo? Aquilo que eles vivenciam, a morte, a miséria, a fome, a falta d'água, a falta de comida. O sertanejo morre de velhice antes dos 30, de emboscada antes dos 20. A seca vai matando um pouco a cada dia e mata até gente não nascida. Morte e vida severina,
né? Ou seja, Alto de Natal de Pernambuco, do nosso João Cabral de Melo Neto, de 1956. Ele está expressando o quê? O que ele vivenciou. Ou seja, aquela vida em Pernambuco, a fome, a seca, a miséria, essa relação. Certo? Então, por que ele expressa isso? Porque é aquilo que ele vivencia, porque é aquilo que eles veem. É essa relação que a gente tem justamente aí, né, em 1956, que não é algo tão diferente do que a gente vivenciou em 1938 com Graciliano Ramos. Com o quê? Com a nossa, Graciliano Ramos, com a nossa Vidas Secas, essa obra fantástica. Vidas Secas é a luta do sertanejo, o sertanejo animalizado, em que o animal parece gente, e esse sertanejo animalizado, ele está indo em busca de um sonho, ele não vai conseguir, mas mesmo assim ele vai. Ele quer água, ele quer comida, ele quer vivenciar a vida com a sua família, não consegue, mas ele vai tentando. Ou seja, uma obra que vai dando volta, por quê? Naqueles 13 capítulos ele vai, o começo é igual ao final, ou seja, ele começa falando da seca e ele termina falando e fugindo da seca, ele foge da seca, mas a seca está nele, ele é duro, ou seja, ele é de pedra, ele é de terra, ele é do semiárido, ele é do sertão, e toda a carga ali, certo, naquele momento. É toda a opressão da natureza, da seca, da fome, do estado, e aquele homem está ali, certo? Seguindo isso. Ou seja, o sertanejo ele vai expressar a sua vida, a sua realidade. E é isso que nós temos. Tudo bem? Essa obra que a gente falou, Vidas Secas, ela é uma obra dos anos 30. E nos anos 30 a gente tem todo um contexto histórico no Brasil, certo? Que é qual? Que é o Estado Novo, o governo Vargas. E aí esse Estado Novo, o governo Vargas, essa ditadura, imprime no homem uma grande carga de poder, uma grande carga de opressão. E o homem daquele momento vive para denúncia, uma retomada de ideias realistas, ou seja, um neorrealismo. Então vamos denunciar, vamos criticar, vamos fazer uma obra, certo, extremamente social. E nós temos obras neste momento. Nós temos lá Jorge Amado com Capitães da Areia. Nós temos neste momento diversas obras que vão nesse sentido, Graciliano com diversas dessas, nós temos poemas nesse sentido, nós temos Drummond com a Rosa do Povo em 1945, ou seja, ele constrói 55 poemas em plena Segunda Guerra Mundial. Ou seja, entre 43 e 45, e naquele momento a maioria dos artistas da época se tornam comunistas, se tornam socialistas, e para eles a grande saída era justamente essa, o comunismo, o socialismo, a saída era essa nova ordem, ou seja, uma ideia anticapitalista, é isso que vai perdurar naquele momento, uma ideia anti-opressão. Certo? Ou seja, é o contexto da época, os anos 30 nos dão aquele contexto. E aí esse homem está diante disso. Os anos 20 já tem outro contexto, certo? E o homem vai também nessa onda de buscar a nossa nacionalidade, quem é o brasileiro? E aí nós vamos construir as nossas obras, certo? Oswald de Andrade, nós vamos ter lá Mário de Andrade com Macunaíma em 1928. Certo? O brasileiro, a brasilidade, a retomada daquelas ideias românticas, de buscar a nossa identidade nacional, uma grande mistura, uma grande miscigenação. Isso em São Paulo e misturando o Brasil aqui em São Paulo, essa coisa toda. Então a arte, ela vai se misturando. Então quando eu vejo um livro, eu não posso analisá-lo de modo solto. Então ele está dentro de um contexto histórico, econômico, social, político. Certo? E é isso que a gente tem de ver, é isso que a gente tem de analisar, é isso que a gente precisa, na verdade, olhar dentro dessas construções. Mas olha só, a gente falou lá dos livros, certo? Dos livros que são regionalistas, ou seja, de Graciliano Ramos, a gente falou lá do João Cabral de Melo Neto, porém, a gente fala do sertão também, mas de outro modo. Como assim a gente fala do sertão de outro modo? O sertão rosiano, o sertão de Guimarães Rosa. E esse sertão de Guimarães Rosa é um sertão mágico, lindo, maravilhoso, é um sertão cheio de vidas. É um sertão em que a gente faz o que nesse sertão? É um sertão em que a gente tem o homem com toda a sua travessia pela vida, ou seja, atravessando e fazendo a travessia pela alma humana.
Ele começa no nada e ele termina no nada. Essa é a relação. Um sertão mágico, cheio de vida, com um sertão, tá certo? Extremamente seco, um sertão sem vida. Então a gente tem essas condições. Então quando a gente olha uma obra, uma produção, uma relação literária, a gente tem de ver o que cerca essa obra. Quais são os momentos, né, que estão ali totalmente envolvidos, na verdade, e os artistas eles vão se envolver com tudo isso, tudo bem? A relação é justamente essa, ela não está solta, não está jogada, não está ali do nada. E o Enem quer que você perceba essa relação, né? Aquela movimentação, qual é o contexto que aquela obra foi construída, né? Como é que aquilo se deu? Os livros indianistas, Iracema, o Guarani, né, lá do século XIX, Iracema 1865, o Guarani de 1857. Por que ele constrói isso, o nosso José de Alencar? Ele constrói isso porque nós estamos num momento de identidade nacional, de busca do Brasil pós-independência. Logo, o que a gente quer? A gente quer saber quem é o brasileiro. E naquele momento o brasileiro era a mistura do índio, do nativo, do primitivo com o branco. O branco, europeu, português e cristão. Então ali eles se juntam, né? Aquele processo de miscigenação. E eles esquecem, né? No século XIX, o negro lá. Então era a condição daquele momento. Era o momento histórico, certo? Visto assim, daquela maneira, logo a arte vai se construir também daquela maneira. Tudo bem? A relação que a gente tem, né, com a arte, com essas questões de história, ela é justamente essa. Certo? Então o Enem quer que você perceba o momento. Então naquele momento aconteceu algo importante e aí você tem outras relações e a arte vai tendo tudo isso. Demos alguns exemplos aqui, na verdade, para você analisar isso, para você olhar isso, tá certo? E aí a gente vai falando das obras, depois dos momentos literários, e você consegue entender e perceber isso, né? Ou seja, quando a gente fala de movimentação literária, de escola e de período literário, a gente tem algumas questões históricas que são ali importantes e que logo vão nortear, que vão incentivar, certo? Ou que vão influenciar a nossa arte ali naquele momento. Não dá para ficar solto, não dá para ficar jogado. Então elas estão casadas, né? Elas estão ali relacionadas, tudo bem? Essa é a ideia que a gente tem aí, né? A questão do contexto aqui. E aí, esse contexto, olha só, gente, esse contexto, essa condição e essa relação toda, eles vão desembocar mesmo, certo? Onde? Aqui, na nossa habilidade de número 16, de linguagens, códigos e suas tecnologias, as concepções ali naquele momento. Quais são as concepções literárias e as condições de construção, né? Como é que o homem constrói uma obra num momento ou no outro? O processo é diferente? Ele é diferente. Porque ele vai, né, ou seja, ele vai estar inserido, incutido, transformado pela condição histórica, né, ou seja, por tudo isso. E aí, diante disso, diante dessa condição, o que nós vamos ter? Nós vamos ter uma relação aqui da concepção daquele momento. Qual é a concepção, certo, daquela arte? Ela mudou. Então você tem, no momento, uma arte que visa olhar para trás. O que é isso? Uma arte que olha para trás. Uma arte que pega uma influência lá atrás histórica, ou artística, ou clássica. Nós temos exemplos disso, né? Ou seja, o classicismo. Nós vamos ter o neoclassicismo, que é o arcadismo. Nós temos o parnasianismo e até parte do simbolismo, né? Ou seja, que pega referências do mundo clássico, do mundo greco-romano, retomam aquilo e fazem, certo, daquilo a sua concepção. Uma concepção de retomada daquilo, ou seja, uma concepção clássica, uma concepção ali de retomar alguns valores universais, uma concepção de ter uma arte cheia de regras, de imitação, de mímesis, né? Ou seja, de trazer a mitologia para cá, em que a poesia e a arte ela é toda metrificada, toda rimada. Então eu não valorizo e não quero versos brancos, certo? Nem livres, ou seja, eu não quero versos que não tenham rima nem métrica. Então eu quero olhar para trás, eu quero um modelo, eu tenho uma concepção de olhar algo e ter este algo como a minha influência e referência e colocar isso aqui agora.
né? Ou seja, equilíbrio, perfeição, a ideia da beleza, a ideia de simetria. Então eu vou em todo esse caminho aqui. Então às vezes eu faço isso, né? Eu tenho essa concepção. Em outros momentos, essa concepção já é mais ela é mais momentânea, ou seja, ela é pessoal ou não, mas a gente tem momentos aqui em que a gente expressa o que a gente sente de fato, o que a gente vivencia, certo? E aí dentro disso, esse meu processo de construção está aí, né? O romantismo, ele tinha uma coisa extremamente pessoal, extremamente individual e subjetiva, que era muitos, né, olha só, isso é quase impensável, mas muitos artistas não colocavam, né, um segundo olhar sobre a sua obra. Então ele vinha, aquele olhar era quase como um ronco, saiu de uma vez, para não dizer outra coisa, certo? Então essa movimentação, ela sai toda, e quando ela sai, vai embora, ou seja, eu não olho nada, eu não olho o que essa obra foi, como eu produzi, como eu fiz, ou seja, eu não reviso. Então o romantismo, ele tem muito disso, certo? Então é a minha concepção, e a forma de construção é individual. É como se eu valorizasse não a razão, o conhecimento, não, tá certo, um segundo olhar e buscar a perfeição, não. Do jeito que vem, a minha inspiração vai, é extremamente espontânea. E nessa espontaneidade, o que acontece? Né? Nessa espontaneidade, o que a gente vai ter? A gente vai ter uma arte em que, do jeito que ela era inspirada, colocada no papel, ela era impressa, certo? Ela era publicada. E aí, diante dessa condição, o que a gente vai ter? A gente vai ter uma obra numerosa, uma obra que é cheia de altos e baixos. Por quê? Porque muitos artistas nem sequer, né, eles revisavam. A gente tem isso com Álvares de Azevedo, o nosso brasileiro, certo? Que morreu aos 20 anos e 7 meses lá de tuberculose, um câncer na fossa ilíaca, né, em função da queda do cavalo. Ele teve uma produção intensa e extensa para a sua idade, né? Ou seja, lemos a poesia de um menino de 16, 17 anos. E aí, do jeito que ela vinha, ele acabava, né, produzindo isso. A gente teve Camilo Castelo Branco, uma produção absurdamente extensa e maluca, né? Esse Camilo Castelo Branco, que fez algo que é quase impensável, né? Embora ele fosse um escritor profissional, o que ele fez? Em 1862, ele escreveu e publicou 8 livros. O que é impensável, né? Ou seja, ele escrevia na ideia da inspiração, e do jeito que vinha, isso era impresso. Ele escreveu Amor de Perdição, inclusive, neste ano de 1862, e Amor de Perdição ele escreveu em 15 dias, ele estava preso na cadeia de Relação, né? Uma cadeia em que seu tio havia ficado preso, e baseado na história do seu tio, ele fez aquilo. Né? E aí ele foi. É uma história maluca, né? Uma história louca, assim, a dele, não a do livro. Mas aí mais 6 romances, um livro de contos, sabe, uma peça de teatro. Então ele tinha uma produção assim. Então às vezes o meu processo de construção, ele é esse, ele é um processo extremamente espontâneo, na ideia da inspiração mesmo. Outras vezes já é, certo, não é inspiração, é inspirar, é pensar, é ficar ali em cima da obra, é ter uma relação com ela, que é uma relação que a gente tem de pensamento, de deixar para maturar. Né? Olha só, dentro da concepção aqui que a gente tem, alguns artistas deixavam o livro lá maturando, pensando, né? A Cidade às Serras, do Eça de Queiroz, ele escreve em 1892. Na verdade, ele escreve o que ali? É um livro que, para ser mais fácil de ser publicado, teria 120, 130 páginas, né? Um conto chamado Civilização. E aí, 1892, ele mexe naquilo. Em 1895, aí em 1900 ele revisa, a revisão final, ele morre, né, na página 126 lá, tanto que quem termina a revisão final, a última ali, é o seu amigo Ramalho Ortigão. Então aquilo maturou 8 anos. Né? Manuel Bandeira disse que pensava em construir aquele poema Vou-me embora para Passárgada, lá sou amigo do rei, lá teria a mulher que eu quero, na cama que escolherei, vou-me embora para Passárgada, lá eu serei feliz. Ou seja, ele ficou pensando nesse poema 10 anos. Gente, 10 anos é muito tempo, 10 anos é uma coisa absurda, maluca, mas o que ele fez? Ele ficou e ele disse que um dia sonhou com esse poema.
Ou seja, ele sonhou, acordou e escreveu o poema inteiro da forma em que ele estava. Então essa ideia de concepção, né, cada movimento e período, escola artística, ela tem uma concepção e um modo de construção. Às vezes esses modos, certo, eles retomam o outro, eles refazem o outro, eles trabalham com aquele antigo, certo, relacionando, melhorando, desenvolvendo. Então é isso que a arte vai fazendo, é esse o processo, né? Ou seja, o artista, na verdade, ele está inserido num contexto. E aí, diante desse contexto, ele vai ter toda essa relação de produção, né? Toda essa questão que a gente tem aqui neste nosso momento, que é, tá certo, essa construção aí. Diante de tudo isso, o que é que nós temos também, certo? Essas obras têm aquilo que a gente chama de valores sociais e humanos, que são bens duráveis, né? Eles são abstratos, porém eles fazem parte do quê? Do nosso patrimônio literário nacional. São as obras que ficaram, são as questões que a gente acaba tendo com o quê? Com tudo isso, né? Nessa nossa habilidade de número 17, o que a gente tem? A gente tem aí essa questão toda, o patrimônio literário nacional. Temos obras que são extremamente importantes. Temos obras, né, que são ditas não só clássicas, universais, mas são obras que são importantes, né, para a construção da nossa identidade, para o entendimento da nossa identidade, certo? A gente vai ter isso lá atrás, né, dentro dessa questão do patrimônio literário nacional, o nosso primeiro documento, a nossa certidão de nascimento, né, diríamos assim, que é a Carta de Pero Vaz de Caminha, que tem ali, tá certo, o seu valor, não é uma obra exatamente literária, mas é o nosso primeiro texto escrito no Brasil, por um português, mas é o primeiro texto escrito. Né? Então, você tem isso como valor extremamente importante, você tem isso como uma relação, que é uma relação do quê? Uma relação de que é nosso patrimônio, certo? Nós temos aqui, diante de tudo isso, né, os textos críticos do Gregório de Matos, que são absurdamente importantes para nós. E por que eles são absurdamente importantes para nós? Porque Gregório de Matos, ele faz um relato, né? Ou seja, a chamada Escola Baiana, ele tem um relato da vida na Bahia, como era, com seus poemas, certo? Ele vai lá com seus poemas sacros, que são religiosos, de contrição, com seus poemas líricos, amorosos, com seus poemas satíricos, com seus poemas pornográficos, certo? Então ele tem uma relação que é uma relação de extrema importância aí. Tudo bem? E isso é importante para a gente entender aquele período, ou seja, o que ele denunciava, né? Toda a relação que a gente tinha naquele momento. A gente tem as obras importantes lá do século seguinte, né? Que são as obras que se passam e se relacionam onde? Ali em Minas Gerais, a extração do ouro, obras sociais e políticas. Isso é algo absurdamente fantástico também. Nós temos no século XIX as obras que vão falar do nosso modo de viver. Ou seja, a ideia de ter uma vida, né, que é a imitação da vida parisiense, da noite parisiense, o Salão da Glória, retratado em diversas obras de José de Alencar, nas obras de Machado de Assis, as pessoas aquele glamour, achando, né, ou seja, vivenciando, né, Paris em pleno Rio de Janeiro. Certo? Então isso é também de extrema importância para nós. Lógico, algumas com um tom romântico, com um tom afetivo, com um tom de sonhos, de esperanças, expectativas e decepções, e outros com um tom extremamente negativos. Tudo bem? Então a gente tem obras importantes, nós temos as obras de Monteiro Lobato, que são obras que a gente questiona, né? Ou seja, ele era também determinista, né? Ele tinha uma visão determinista, ele tinha uma visão extremamente preconceituosa em muitos pontos, né? Principalmente contra os negros, tudo bem? Contra a ideia do brasileiro. Então ele acaba fazendo isso, né? Muitas vezes, você tem esses pontos, mas são obras importantes que vão falar do interior de São Paulo, certo? Que vai dar a ideia do brasileiro, a ideia do Jeca Tatu. Tudo bem? Que é uma porção importante na nossa literatura e na nossa cultura nacional. Então isso é de extrema importância. São os valores sociais e humanos que a gente traz e carrega até hoje. Né? Ou seja, Mazzaropi no cinema, o que o Mazzaropi no cinema fez? Ele fez isso. Ele cinematograficou, focou, certo? Ele focou quem?
ele focou o caipira. Então, a gente tem as obras que são importantes, que vão denunciar aí para nós, ou mostrar, ou apresentar para nós, quem é esse brasileiro. Olha só, o Nelson da Capitinga é aquele Jeca Tatu moderno, que veio para cá, tudo bem? As obras, né, aí a gente pode pegar o Macunaíma, que é uma obra marcante na literatura nacional. Quem é o brasileiro? O brasileiro é isso, é uma mistura, é o anti-herói, é o filho do Leonardinho, do sargento de milícias. É essa a grande questão que a gente tem. Somos brancos, negros e índios, mulatos, mamelucos, cafuzos, somos uma grande mistura. Então, essa competência 5, dentro da sua totalidade, o que ela quer de você, gente? Ela quer que você tenha essa visão da literatura, as relações, as semelhanças e as diferenças. E é isso que a gente vai trabalhar nas aulas dessa competência. Obrigado por assistir a mais uma aula. Obrigado por estar comigo novamente. Obrigado por tudo. E desculpa que eu falo muito e nada ao mesmo tempo, mas sem dúvida foi um prazer inenarrável estar com vocês. Grande beijo, grande abraço, fiquem com os deuses. Isso é o que eu, Dandan, espero e desejo a todos vocês. Tchau, tchau!